Quando a palavra parábola é utilizada no Novo Testamento, ela pode indicar diferentes formas literárias, né? E é interessante isso. Essas formas literárias, elas são agrupadas em três grandes categorias. Eu vou fazer essa breve introdução sobre a própria definição de parábola e como é que ela deve ser lida e interpretada, porque nós vamos passar alguns domingos aqui refletindo sobre as parábolas. Então você vai precisar de alguns recursos para poder, até nas suas próprias reflexões pessoais, abrir as escrituras e poder extrair, né, das parábolas que Jesus contou, das histórias que Jesus contou, os melhores entendimentos, as melhores compreensões. Então, essas parábolas, elas são agrupadas, são histórias agrupadas, são diferentes formas, pelo menos três grupos, três categorias que estão debaixo do grande chapéu chamado parábolas. A gente tem as parábolas mesmo, autênticas, aquelas que são parábola raiz, vamos dizer assim, né? Você tem as histórias em forma de parábola, que também são colocadas debaixo desse chapéu chamado parábolas, as histórias de Jesus, que Jesus contou, e algumas ilustrações muito conhecidas nossas, que também são chamadas de parábolas. Bom, essas parábolas raiz, essas autênticas, são aquelas histórias do cotidiano, histórias facilmente compreendidas por qualquer pessoa da época de Jesus. Por exemplo, quando Jesus fala de uma semente que germina, todo mundo entendia isso. Quando Jesus fala do fermento levedando a massa, era uma história que fazia parte do dia a dia das pessoas. Crianças brincando numa praça. Então é uma parábola, porque é uma história cotidiana compreendida pelas pessoas muito facilmente. A ovelha desgarrada do rebanho, todo mundo já tinha ouvido e sabia o que era a história de uma ovelha desgarrada do rebanho. Essas são as parábolas raiz. Você tem as histórias em forma de parábola também. E normalmente elas se referem a um acontecimento específico que teve lugar no passado. Geralmente é a experiência de uma pessoa. Por exemplo, quando Jesus conta a história de um fazendeiro que semeava trigo e veio seu inimigo e colocou joio no campo. Então essa é uma história em forma de parábola. Quando Jesus contou a história do homem rico que tinha um administrador corrupto, é uma história em forma de parábola. Geralmente essas histórias em forma de parábola são analogias, são comparações, elas auxiliam a compreensão de uma verdade. Elas foram contadas para ajudar a entender uma outra verdade. E, em terceiro lugar, a gente tem as ilustrações. Então, nós temos as parábolas raiz, autêntica, as histórias em forma de parábola e as ilustrações, que são histórias também, mas são histórias com modelos, com exemplos, que devem ser ou imitados ou evitados. Então, por exemplo, a história do samaritano, que ajudou o rapaz que estava doente na história, é uma ilustração. Está dentro do chapéu chamado parábolas, mas é uma ilustração, porque ali há um exemplo para a gente poder seguir, né? E também alguns para não seguir, né? O rico insensato é uma ilustração, o fariseu e o publicano também é uma ilustração debaixo do grande chapéu chamado parábolas. Na ilustração, o foco normalmente é o caráter, a conduta dos personagens da própria história, o que não acontece nas histórias em forma de parábola, que normalmente querem apontar para uma verdade que está fora da história, né? Mas essa divisão é meramente didática, porque na prática elas se misturam. Elas têm aspectos parecidos às histórias contadas por Jesus, ora se parecem com uma parábola raiz, ora se parecem com a ilustração, a mesma tem característica das duas. Então essa divisão é um recurso didático, porque na prática elas se misturam, mas é útil para a gente perceber assim, a diversidade dos recursos utilizados por Jesus para comunicar a sua mensagem, né? Ainda pensando sobre as formas das parábolas, talvez seja importante, eu vou fazer isso agora, diferenciar a parábola de um outro recurso literário chamado alegoria. São duas coisas diferentes. E às vezes a gente confunde as duas coisas e quer tratar uma como se fosse outra. Então hoje você vai entender bem direitinho o que é uma alegoria, a diferença entre ela e uma parábola e como elas devem ser tratadas de forma diferente. Okay? Bom, ambas, tanto as parábolas como as alegorias, elas são tentativas de trazer luz a algo que se deseja ensinar, fazendo uso de histórias e de ilustrações. No entanto, elas são bem diferentes uma da outra.
Na alegoria, cada fato, cada circunstância, cada afirmação feita na história ganha um significado simbólico. Por isso, as alegorias normalmente são interpretadas ponto a ponto. Não deixa-se nada de fora. Cada detalhe, cada pequeno detalhe da história ganha um significado. Isso é um problema, porque são poucas as alegorias nas Escrituras. São poucas as histórias contadas por Jesus em que cada detalhe minucioso da história tem significado, né? Mas as alegorias são assim. As alegorias são interpretadas, então, ponto a ponto. Cada um dos seus pontos, cada um dos seus aspectos é conferido e ganha um significado, e é o conjunto do significado, então, que dá sentido ao todo. Já nas parábolas é diferente. Nas parábolas, os pormenores, os detalhes da história não são a base da mensagem que se quer pregar. Por isso, não há nenhuma razão para a gente pegar uma parábola e tentar extrair de cada detalhe da parábola um significado, talvez oculto, daquele texto. Parábolas não se prestam a isso. Nas parábolas, os pormenores não são relevantes. Alguns dos pormenores da história são desprezados por quem conta a história. Ele não quer fazer desses pormenores, né, dar significado a eles. Outra diferença é que as parábolas falam de coisas reais da vida para esclarecer uma verdade. Então, nas parábolas não há significados escondidos. A parábola existe para esclarecer e não para esconder. Na parábola, a partir de situações reais da vida, são feitas comparações, extraídos significados, para esclarecer uma verdade que se quer ensinar. Nas parábolas se usam comparações, sim, se usam metáforas, mas não se pode tratar parábolas como alegorias, porque seria um tremendo erro. Tá? Então nós não vamos pegar aqui as parábolas e sair dando significado para cada pontinho, para cada aspecto da história, porque não é esse o propósito delas. Ok? Bom, então agora você tem uma noção geral das parábolas, do que são elas, do que elas não são, e essa diferença entre parábola e alegoria que vai ajudar para a gente interpretar os textos que nós vamos conversar durante essa série toda. Tá? A história sobre a qual a gente vai refletir hoje está registrada em Mateus, no capítulo 7, do verso 24 a 27, e também em Lucas, no capítulo 6, do verso 47 a 49. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia nesses dois textos, porque nós vamos nos referir a esses dois textos no decorrer da pregação. Então eu vou dizer de novo, Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27, e Lucas, capítulo 6, versos de 47 a 49. Abre aí a Bíblia, o aplicativo, e mantém aberto, tá bom? Bom, essa parábola, essa história que Jesus contou, e nós vamos ler, ela foi contada no final do conhecido Sermão do Monte. Você já deve ter ouvido falar no Sermão do Monte. Pois é, essa história foi contada ao final do Sermão do Monte. Depois de Jesus ter abordado vários assuntos que ele considerava importantes para os seus discípulos. Nessa ocasião, que está registrado em Mateus de 5 a 7, o Sermão do Monte, né, está registrado integralmente nesses capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, Jesus falou sobre assuntos muito interessantes. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus falou sobre cumprir a lei. Ele falou também sobre os homicídios e o que significava realmente um homicídio. Ele ampliou o sentido de homicídio. Ele também ampliou o sentido de adultério que estava na lei. Jesus falou sobre divórcio, sobre a dureza do coração dos homens. Falou sobre juramentos. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre a vingança e que ela, na verdade, compete ao Senhor. Ele falou sobre amor pelos inimigos, um conceito revolucionário, né, que o Senhor apresentou aos seus discípulos. Ele falou também sobre ajuda aos necessitados, sobre oração, jejum. Falou sobre o céu,
falou sobre as preocupações da vida. Foi um discurso longo, onde o Senhor falou sobre diversos assuntos. Ele abordou, por exemplo, a respeito de hipocrisia, sobre a perseverança na fé e também sobre as dificuldades no caminho de alguém que decide ser discípulo de Jesus. Então, no Sermão do Monte, o Senhor falou sobre muitos assuntos que ele considerava extremamente importantes para os seus discípulos. As pessoas se sentaram ao ar livre. O Senhor o texto diz que ele foi para um monte, para um local mais elevado. E eles faziam isso muitas vezes naquele tempo porque era mais fácil que as pessoas ouvissem. Havia algumas situações em que a voz se propagava com mais facilidade, né? De cima para baixo, no monte e tal. E o Senhor foi para lá e eles se juntaram ao ar livre, uma grande multidão. E ouviram a pregação de Jesus atentamente. Quando Jesus terminou de falar, diz o texto, eles ficaram, os ouvintes de Jesus, maravilhados com o ensino do Senhor. Eles ficaram impressionados com aquilo que eles estavam ouvindo. Eles viram Jesus como um grande mestre e disseram que Jesus não ensinava como os outros mestres, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade para ensinar. Esse é um testemunho muito marcante a respeito do ensino de Jesus. Mas uma questão que sempre preocupa os mestres, que sempre preocupa os professores, né, é se seus alunos levarão a sério o que eles ouvem. Quem é professor sabe disso. É uma luta para você gostaria que seus alunos levassem completamente a sério aquilo que você está falando. Quem ensina deseja que as suas palavras sejam consideradas pertinentes, porque ela tem o desejo de causar bem à vida das pessoas. E ainda que alguns mestres façam isso pensando nas suas próprias reputações, porque há quem ensine pensando só em si mesmo, a maioria dos professores está pensando nos benefícios que pode oferecer aos seus alunos e no que eles vão obter quando eles se apropriarem das habilidades, do conhecimento que os seus mestres estão dando acesso. Assim, vejam só, acompanhem comigo. O professor de matemática deseja que seus alunos aprendam a lidar com os números, porque ele sabe que a vida deles vai ser menos difícil no futuro se eles se dedicarem hoje aos exercícios de matemática e à compreensão dos princípios de matemática. Da mesma forma, os professores de português sabem que o uso apropriado da língua vai abrir as portas e as oportunidades para os seus alunos, de uma forma que nunca aconteceria. Essas portas estariam fechadas se eles não dominassem a língua. Por isso, eles desejam que eles levem a sério o aprendizado da gramática, a boa redação dos textos. Esse é o anseio que pulsa no coração dos mestres e dos professores. Então, veja só comigo, acompanhe comigo. Quando Jesus concluiu o seu ensino no Sermão do Monte, preocupações semelhantes ocupavam a sua mente. Como deixar claro a importância de tudo aquilo que ele tinha ensinado naquele dia? Jesus tomou 3 providências, ou melhor, fez 3 considerações aos seus ouvintes. As 2 primeiras considerações eu vou apenas citar hoje. É sobre a terceira consideração, que é a parábola dos 2 fundamentos que nós vamos refletir. Então, vou citar rapidamente as 2 primeiras considerações que Jesus fez a respeito dessa preocupação que seus ouvintes levassem a sério tudo aquilo que ele estava dizendo naquele momento. A primeira consideração é que Jesus convidou os seus ouvintes a avaliarem não apenas o seu discurso, mas também a sua vida. Essa é uma posição muito corajosa de quem ensina. E o Senhor teve essa postura diante dos seus ouvintes. Jesus disse que os falsos mestres, os lobos vestidos em pele de ovelha, são facilmente reconhecidos pelas suas vidas. E Jesus disse que isso é da mesma maneira que a gente consegue perceber uma árvore pelos seus frutos. E ao dizer isso, Jesus se apresenta como digno de confiança. Ele diz: eu estou aqui, vocês podem checar a minha vida. Eu falei diante de vocês agora muitas coisas importantes,
mas a minha vida não está escondida. Vocês podem checar não apenas as minhas palavras, mas também a minha vida. A segunda consideração que Jesus fez para que os seus ouvintes levassem a sério aqueles importantes ensinos é que o Senhor afirmou que o ensino que ele tinha dado naquele dia, que ele tinha feito naquele dia, era um caminho seguro, não apenas para uma vida sensata, mas era um ensino seguro para a eternidade com Deus. E aí Jesus passa para um outro patamar de ensino, porque agora ele sai do nível de todos os outros mestres. Ele diz: o que eu estou ensinando para vocês agora não é apenas para esta vida, mas é para a eternidade. Isso é muito interessante porque a maioria dos mestres, sobretudo os mestres morais que existiam naquela época e ainda hoje existem, né? Os seus ensinos são regras morais e às vezes dicas sobre bem viver, dicas sobre você viver uma vida legal. Mas o Senhor estava dizendo que aqueles ensinos que ele prestou, que ele entregou naquele dia, eram muito importantes, porque além de servirem para viver uma boa vida aqui, eles eram ensinos para a eternidade. Eles tinham desdobramentos para a eternidade. E isso é muito importante, porque seguir o que Jesus ensina não tem implicações só para a sua vida aqui. A eficácia desse ensino, no entanto, está restrita, disse Jesus, àqueles que viverem conforme aquilo que ouvirem. Então, duas considerações importantes, aonde Jesus diz: olha, o que eu estou dizendo para vocês agora é sério, precisa ser levado em conta, porque tem repercussões para a sua vida aqui e para a eternidade. Por fim, a terceira consideração que Jesus fez, preocupado em que o seu ensino chegasse com pertinência à vida dos seus ouvintes, foi contar essa parábola, a parábola dos dois fundamentos, ou conhecida também como a parábola dos dois construtores, ou ainda a parábola das duas casas, né? Eu vou ler os textos agora, eu queria que você me acompanhasse. Eu vou ler os dois textos. Eu vou ler primeiro o texto de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27, e depois vou ler o texto de Lucas, no capítulo 6, versos de 46 a 49. Os textos são parecidos, mas eles têm detalhes diferentes, certo? Então acompanhe comigo a leitura dos dois textos. Mateus capítulo 7. Portanto, quem ouve estas palavras... Veja só, Jesus está se referindo ao discurso que ele tinha acabado de fazer, à pregação que ele tinha acabado de fazer. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vejamos agora o texto de Lucas, no capítulo 6, versos de 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? É a abertura da fala de Jesus. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que, construindo uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Bom, os textos de Mateus e Lucas apresentam realmente algumas
pequenas diferenças na apresentação da parábola, mas essas diferenças são facilmente explicadas pelos diferentes públicos que os dois evangelhos têm. Vocês sabem que quando se escreve alguma coisa, se escreve pensando em alguém. Foi assim também com os evangelistas. Quando eles escreveram os seus evangelhos, eles pensavam num público. Enquanto Mateus escreveu para o leitor judeu, aquele que vivia em Israel, Lucas escreveu para os não-judeus, aqueles que viviam naquela época na Ásia Menor, no Mediterrâneo e nas imediações. O texto de Mateus é autoexplicativo para um judeu do tempo de Jesus, que estivesse, por exemplo, familiarizado com as técnicas de construção daquele tempo. Naquele tempo as casas eram, quando construídas, a maioria das casas, sobretudo das pessoas mais pobres, eram feitas de barro endurecido. Mas Lucas ajusta essa narrativa com procedimentos de construção que eram conhecidos pelo público para onde ele estava mandando o seu evangelho. E ao fazer esse ajuste, Lucas garante que o sentido da história seja preservado. Por outro lado, enquanto Mateus enfatiza as tempestades de chuva, né? Mateus fala das tempestades com chuvas e ventos, capazes de transformar leitos secos de rio em correntezas mortais, Lucas fala das enchentes dos rios, que de alguma forma também são consequência de tempestades, né? E que fazem os rios avançar sobre as suas margens, alagando e destruindo tudo que estiver perto. Bom, os pormenores não alteram o ponto central dessa história. E o ponto central é que é uma imensa tolice alguém construir uma casa sem tomar os cuidados de fazer isso sobre fundamento sólido. Um fundamento que resista às intempéries. É uma tolice. Esse é o ponto central dessa história que Jesus quis contar, né? Eu não tenho dúvida de que os ouvintes de Jesus acenaram negativamente com a cabeça, sabe? Dizendo assim, não é possível. Quando o Senhor falou que aquele homem construiu a sua casa sobre a areia. Aliás, qualquer um de nós hoje também faria isso. Você vai construir um muro e você faz o alicerce para o muro. Imagine construir uma casa. Então, quando Jesus fala daquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, certamente muitos balançaram a cabeça e disseram, é um maluco. Como é que esse cara não tem juízo? É um tolo. Porque todo mundo sabia que para construir a casa era preciso construir sobre a rocha, sobre fundamento firme e não sobre a areia. Construir sobre a areia e próximo aos rios, então, era uma completa imprudência. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo sabia o preço dessa insanidade seria a destruição da casa que havia sido construída. Como pode alguém saber o que deve fazer, mas não fazer o que deve para garantir a segurança da sua família? Você sabe que deve construir a sua casa sobre a rocha, porque isso vai oferecer segurança para você e para a família. Mas alguém, um tolo, um insensato, resolve construir a sua casa sobre a areia. Da mesma forma, meus irmãos, não fazia sentido, e era isso que Jesus estava dizendo aos seus ouvintes naquele momento, não fazia sentido aos ouvintes de Jesus voltar para casa, depois de ter ouvido todo aquele sermão, toda aquela mensagem, todos aqueles ensinamentos, sem que eles tivessem um compromisso consigo mesmos de colocar em prática os ensinamentos que eles haviam acabado de ouvir de Cristo. Não fazia sentido que depois de ouvir todo o ensino de Cristo, voltar para casa sem o compromisso de colocar aquilo em prática na sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo. Isso é uma insanidade, da mesma maneira que é uma insanidade alguém construir uma casa sobre a areia e não sobre a rocha. Por outro lado, da mesma forma que construir uma casa sobre alicerce firme dava aos moradores segurança nos dias da tempestade, tornar os ensinos de Jesus
no modo de vida, no nosso modo de vida, oferece segurança para esta vida e para a eternidade. É simples, né? O ensino de Jesus é simples. E ele é simples porque o Senhor deseja que a nossa vida seja transformada por ele. Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais. Na verdade, esse é um chamado irrevogável para todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus. E que chamado é esse? É o chamado à obediência. Mas é preciso saber qual é o tipo de obediência. Que tipo de obediência é essa sobre a qual Jesus está falando? E esse tipo de obediência sobre a qual Jesus está falando e que ele nos pede que a gente pratique tem origem no amor. O amor que surge em nós quando nós reconhecemos que fomos amados por ele. O apóstolo João, certa vez, afirmou o seguinte. 1 João, a primeira carta, João escreveu o Evangelho, João escreveu o livro de Apocalipse, escreveu também 3 cartas, 3 pequenas cartas. E na primeira dessas cartas, no capítulo 4, verso 19, João afirma o seguinte: nós o amamos, nós amamos Deus, porque ele nos amou primeiro. Interessante isso. Esse é o ponto de partida. Quando nós descobrimos o amor de Deus demonstrado pelo fato de que Cristo morreu em nosso lugar, entregando a sua vida para que nós tivéssemos vida abundante. Quando nós percebemos a nossa incapacidade de viver plenamente a vida e que essa capacidade é suprida pela vida abundante que o Senhor quer nos dar, então a nossa resposta a esse amor com que Ele nos amou é nós o amarmos também. O amor dele por nós é perfeito, mas o nosso amor por Ele é imperfeito. Mas ainda assim, essa é a resposta que podemos oferecer. João diz, nós o amamos, ainda que imperfeitamente, digo eu, porque ele nos amou de forma perfeita, digo eu, porque é esse o entendimento de toda a palavra de Deus. E como esse amor imperfeito por Deus, que nós somos levados a ter, como é que esse amor que é gerado em nós, quando nós nos percebemos amados por Cristo, como é que ele se apresenta? Como é que o amor a Deus se apresenta? Porque certamente nós não estamos falando de amor romântico. Nós não estamos falando de fazer nada em benefício de Deus, porque Deus não precisa de nada em benefício dele. Como é que esse amor se apresenta? Bom, Jesus explica. Falando aos seus discípulos, ele explica que esse amor, que é a nossa resposta para ele, se expressa através da obediência. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos 15, 21 e 23. De 3 maneiras, em 3 momentos distintos, de três formas distintas, o Senhor explica que a nossa resposta de amor ao amor com que Ele nos amou é a nossa obediência. Diz assim em João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, é o Senhor Jesus falando, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Que legal, né? Olha só que coisa interessante. Jesus explica, o amor de vocês por mim vai se demonstrar através da obediência aos meus mandamentos. No verso 21, o Senhor fala assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Agora, a abordagem é de forma inversa, mas o sentido é exatamente o mesmo. E no verso 23, então, o Senhor diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, veja só, acompanhe comigo agora esse raciocínio, preste atenção agora.
Algumas pessoas acham que para seguir Jesus basta ouvir pregações e estudos bíblicos. Elas acham que isso é seguir Jesus. Então elas se tornam ávidas consumidoras dessas oportunidades, ao ponto que elas resumem a sua caminhada como discípulo à frequência nessas reuniões abençoadas onde a palavra de Deus é pregada e ensinada, seja presencial ou online. A vida deles, a vida de discípulo é ouvir pregações, ouvir ensinos. Essas pessoas se tornam ouvintes contumazes, vamos dizer assim, mas não passam disso. O que elas não entendem é que ouvir é o meio do caminho, não é o fim. Ouvir não termina a sua caminhada com Jesus, está no meio do caminho da caminhada. Antes de ouvir o ensino de Jesus, você precisa dar-se conta do amor de Deus por você. Essa é a primeira coisa, porque parar para ouvir mensagem e pregação sem entender o amor de Deus por você não vai adiantar nada. Você precisa compreender, dar-se conta desse amor e se deixar encher pelo amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Isso vem antes de ouvir. Depois, aí você ouve. E depois de ouvir, você precisa colocar o seu amor por Ele, a sua resposta de amor, na forma de obediência. Porque é assim que você vai demonstrar o seu amor. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem disse isso. Foi o Senhor Jesus que disse. Isso é, e como é que você vai demonstrar em obediência? Você vai colocar em prática o que você aprendeu a respeito de Jesus Cristo. Está claro para você? É simples o Evangelho de Jesus. Veja só, nós terminamos domingo passado uma série maravilhosa de reflexões sobre os encontros transformadores que Jesus teve com algumas pessoas, não é verdade? Foi maravilhoso, muito legal. Você ouviu muitas coisas nesses domingos. Quais delas você começou a praticar? Porque é isso que Jesus está dizendo. Que não basta ouvir. É preciso que isso se torne uma prática na sua vida. E veja só, eu não estou dizendo que você precisa ser o perfeitão. Não. Eu não estou dizendo que você precisa ser aquele que sempre acerta e nunca erra. Não, não é isso. A minha pergunta é, quais dos ensinamentos de Jesus que você ouviu mais recentemente, que você decidiu que vai aprender a obedecer? Demonstrando assim o seu amor por ele. Porque se você só ouvir, você será como aquele tolo da história de Jesus, que edificou uma casa muito bonita, mas fez sem alicerce. Uma casa insegura, que é o primeiro vento, vai embora. E veja só, não sei se você percebeu, mas eu falei em aprender a obedecer. Porque segundo o escritor de Hebreus, a obediência é um aprendizado. Inclusive, é um aprendizado pelo qual o próprio Jesus passou. E isso é uma coisa revolucionária para muitas pessoas. Porque algumas pessoas acham que a obediência, obedecer, é um castigo que Deus pôs sobre as nossas vidas. E o escritor de Hebreus diz que o próprio Jesus aprendeu a obedecer. Não sei se você conhece esse texto, mas está lá, em Hebreus, capítulo 5, verso 8. Diz assim o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. Embora sendo filho, ele está falando de Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então Cristo aprendeu a obedecer. Quais os ensinamentos dele que você, os últimos, mais recentes, que você decidiu aprender a obedecer? Eu sei que pode ser assim assustador para alguns falar em obediência. Hoje nós vivemos num conjunto cultural onde a obediência é colocada como uma coisa ruim. Obedecer é ruim, obedecer não é bom. Mas você não precisa ter medo de obedecer. Você nem precisa ter medo de ser abusado por Deus
né? Ah, eu vou obedecer e aí Deus vai agora exigir uma coisa tremenda de mim porque eu resolvi obedecer. Não, Deus ama você. A obediência é a sua resposta de amor a Ele. A sua obediência é você dizer, sim, Senhor, eu quero demonstrar o quanto eu te amo por causa do amor que o Senhor teve por mim. Então você não precisa ter medo de ser abusado por Deus. Deus não vai abusar de você. Deus quer o seu bem. E Ele está lhe chamando para você viver algo que é bom para você. Mas você também não precisa ter medo de fracassar em obedecer. Que é outra dificuldade. Dizer, não, eu não vou nem tentar, porque eu não sei que eu não vou conseguir. Esse negócio não vai dar certo, eu não vou aprender. Você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque na sequência do capítulo 14 de João, verso 15, né, onde nós lemos, se você me ama, se vocês me amam, é Jesus falando, obedecerão os meus mandamentos. Na sequência, no verso seguinte, o nosso amado Salvador diz algo tremendo e maravilhoso. Ele diz assim, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Nós não estamos sozinhos no caminho do aprendizado da obediência. Você tem o poder e a presença do Espírito Santo de Deus ajudando você a dar esses passos. Os passos do aprendizado, do aprender a obedecer. Isso mesmo, você conta com o Espírito de Deus, como seu guia, como seu professor nessa jornada de obediência. Que coisa maravilhosa. Eita Deus bom. Muito bem, voltando um pouquinho à parábola, a gente pode ver que são muito claras as consequências de construir uma casa sobre areia, não é? Até uma pessoa assim, apenas sensata, vai saber que não faz sentido construir uma casa na areia. As consequências são tão claras que parece até desnecessário falar sobre elas. Mas Jesus, na verdade, ressaltou a ruína daquela casa. Ele diz, a ruína daquela casa foi grande. Isso quer dizer, na verdade, meus irmãos, que as consequências de edificar uma casa sobre a areia, sem fundamento sólido, podem ser desastrosas. Já a casa construída sobre a rocha, o Senhor diz que ela permaneceu firme depois de tudo que tinha acontecido. Veja só, apenas ouvir o ensino de Jesus pode ser desastroso. Que coisa, hein? Você poderia pensar, não, é melhor a pessoa ficar pelo menos ouvindo, né? Parece razoável dizer, não, pelo menos está ouvindo. Mas o Senhor diz que se ficar só ouvindo, pode ser um desastre. E por quê? Porque a pessoa que apenas ouve pensa que está segura. Mas na verdade está à beira de um desastre. Como alguém que construiu uma bonita casa sobre a areia. Pensa que está seguro. Mas é preciso vir só uma enchente, um vento forte, e aquela casa vai ser destruída. E isso é verdade, essa insegurança daqueles que apenas ouvem, é verdade tanto para a vida aqui, como para a eternidade. São muitas as histórias de pessoas que começaram a ouvir o ensino de Jesus, apenas ouvir o ensino de Jesus. E que ao primeiro vento de tempestade viram suas casas, suas vidas sendo devastadas, porque eram meros ouvintes da palavra. Eles frequentaram cultos, ouviram pregações, usaram o jargão evangélico, leram livros, fizeram estudos bíblicos, mas não enfrentaram o desafio do aprendizado da obediência. Elas foram instadas a amar, mas não quiseram aprender a amar. Elas foram chamadas a perdoar, mas não quiseram trilhar o caminho do perdão. Foram convidadas a ser compassivas pela palavra de Cristo, mas foram cruéis com as pessoas. Foram convocadas à fidelidade, mas foram infiéis nos seus relacionamentos. Elas viveram o que Tiago chama de auto-engano. Na carta que Tiago, irmão de Jesus, escreveu,
No capítulo 1, no verso 22, nós lemos assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que só ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. É um auto-engano. Alguém que decide permanecer assim, apenas ouvindo, está agindo como aquele homem cuja casa foi construída sobre areia. E Jesus disse da casa: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Bom, eu estou prestes a concluir a reflexão de hoje. E eu quero concluir falando brevemente sobre a casa que permaneceu depois da tempestade. Aquela que resistiu aos ventos e à enchente. Qual era a sua marca? O que fez aquela casa resistir? Certamente não foi o método de construção. Até porque Mateus e Lucas apresentam métodos distintos de construção. Mateus fala sobre a construção sobre uma rocha e Lucas fala sobre cavar um alicerce e ir até onde a rocha está. São métodos distintos. Não foi o método da construção que fez com que aquelas casas permanecessem seguras. O que fez com que aquelas casas fossem seguras foi o fato de elas terem sido edificadas sobre fundamento seguro. Da mesma forma, sua vida pode ter a marca da segurança se você fundamentar a sua vida sobre o ensino de Jesus Cristo. A segurança que o ensino de Jesus oferece é para você viver a vida aqui, mas é também e sobretudo para a eternidade. É uma segurança que vai além desta vida. Quem se rende ao amor perfeito de Deus e responde com seu amor imperfeito em obediência, está seguro nesta vida e na eternidade. Veja só, isso não quer dizer que você vai ser poupado das tempestades. As duas casas estavam expostas à intempérie. Isso não quer dizer que você vai ser poupado dos ventos fortes, da inundação. Não. Você vai passar por isso também. Isso significa que você passará pelas tempestades, mas permanecerá firme depois que ela passar, porque você está construindo a sua vida sobre o ensino sólido de Jesus, que dá segurança para agora e para a eternidade. Que o Espírito de Deus nos guie no aprendizado da obediência. Uma obediência que é a resposta do amor com que Ele nos amou primeiro. Esse é o nosso desejo e é a minha oração no final dessa primeira pregação. Deus nos abençoe e cuide de nós.